Estão reabertos os trabalhos. Não, está na pauta. Pediria um pouco de silêncio a todos. Vamos. Essa presidência informa que a pauta convite é audiência pública de número 7. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, está impossível de ouvir o que Vossa Senhoria está transmitindo a essa casa. Agora acho que está melhor, né, vereador? Informo a todos a pauta convite da audiência pública de número 7, em 11 de novembro de 2009, do projeto de lei 10.460 de 2009, do senhor prefeito municipal, que fixa orçamento público para o exercício de 2010. Portanto, senhores, audiência pública amanhã a partir das 9 horas da manhã. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, eu recebi uma ligação agora de um morador da rua Orlando Scarpinelli, da Vila Marlene, agradecendo, e ele me pediu que eu fizesse o registro de agradecimento ao prefeito, que eles vêm sofrendo muito tempo com alagamentos devido às galerias de águas pluviais. Quando foram feitas no passado, não houve um planejamento adequado. Escoamento da água, no picos acentuado de chuvas, tem inundado residências. E acabou de chegar lá tubos, já que o secretário Sinésio já encaminhou para fazer a correção para que, finalmente, os moradores da rua Orlando Scarpinelli, da Vila Marlene, deixam de passar por esse sofrimento. E um morador me ligou, pedindo e fez questão de que agradecêssemos ao prefeito Miguel Haddad por reconhecer ali a urgência do atendimento, do sofrimento deles quando chovem. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Vossa Excelência fez o convite para a audiência pública de amanhã e lembrando que o prazo para a entrega das emendas ao orçamento foi estipulado dia 13. Então, os vereadores interessados aí, apresentação, teremos, né, audiência pública amanhã e o dia estipulado como dia limite para a entrega de emendas, dia 13. Muito bem, vereador Marcelo. Próximo item da ordem do dia é o projeto de lei 10.468, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que altera a lei 5.894 de 2002 para redefinir no INPREJUM as funções de magistério. Antes de colocar em discussão, eu quero agradecer aqui o manifesto das escolas que nos mandaram aí alguns representantes, mas outros não puderam vir. Mas temos aqui um público muito bom. E mandaram da EMEB Rotary Club, da EMEB Luiz Bárbaro, da EMEB Professor Jânio da Silva Quadros, EMEB Antônio de Pádua Giareta, e da EMEB professora Ruth Carturan Vieman, é isso? Vieman? Temos também a EMEB Aparecida Bernardi do Amaral. Vamos ver se tem mais alguma aqui, senhores. EMEB Comendador Hermenegildo Martinelli. EMEB Professora Aide do Mogi Monjola. EMEB Professora Nassib Curi, professor Nassib Curi. EMEB Professor José Flávio Martins Bonilla. E EMEB Professora Ruth Miranda Duarte Cirilo. EMEB Professora Melânia Fortarel Barbosa. EMEB Américo Mendes. E EMEB Luísa Francisca de Souza Martins. Então, são essas os manifestos das escolas, senhores.
tal a importância desse projeto. Então, em nome também da professora, em nome da doutora Lúcia Helena Andrade Gomes, eu cumprimento a todas da rede pública. Temos também da EMEB professor Antônio Adelino Marques da Silva Brandão. Então, em nome da doutora professora Lúcia Helena Andrade Gomes, eu cumprimento a todos e vamos então à votação, tá ok? Nós estamos colocando em discussão o projeto de lei 10.468, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que altera a lei 5.894 de 2002, para redefinir no imprejum as funções de magistério. Está em discussão. Com a palavra a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, todas as pessoas que nos prestigiam nesta manhã, em especial as diretoras, coordenadoras de escola, que vieram ver hoje, com certeza, coroado de êxito, ou coroada de êxito, a sua luta, que vem desde 2002. A justificativa do senhor prefeito diz que a iniciativa se justifica diante da edição da Lei Federal de número 11.301, do dia 10 de maio de 2006, que alterou uma lei federal de 20 de dezembro de 96, a LDB, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases, e definiu, para os efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40 e no 8º do artigo 201 da Constituição Federal, o que se deve entender por função de magistério, ao dispor que são consideradas funções de magistério todas aquelas exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, que é o que acontece com todas as que estão presentes aqui nesta casa, nesta manhã de terça-feira. E essa norma já contemplava os especialistas em educação. Todavia, no âmbito de sua abrangência, foi revisto em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, do Distrito Federal, em julgamento realizado no dia 29 de outubro do ano passado. E, diante disso, então, o dispositivo também há que ser inserido na legislação municipal e aplicado aos servidores municipais, por se tratar a disciplina de uma mesma situação fática, a merecer um regramento único pelos entes federativos. Então, por isso, o prefeito Miguel entendeu ser justa realmente a reivindicação de muitos anos de toda a categoria de vocês, que, embora já tivessem, num passado, tido esse direito de aposentadoria aos 25 anos, como os professores, vocês perderam esse direito. E houve aquela ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, e como nós comentávamos com a comissão que representou todas vocês aqui no nosso Salão Nobre ainda há pouco, houve a necessidade, então, de adequar agora a situação de vocês, que foi, graças a Deus, entendida novamente como a de professoras que são, acima de qualquer coisa, antes de qualquer cargo de direção ou de assessoramento, são sim professoras, são sim educadoras. Nada mais justo que vocês terem de volta aquele direito que já era de vocês, no nosso entender, mas que alguém assim não entendeu e entrou com a ação direta da inconstitucionalidade. Então, hoje, nós estamos aqui para sanarmos esse equívoco, para resolvermos de vez essa preocupação, esse anseio justo e merecido de todas vocês que pertencem ao magistério, de todas vocês que trabalham no setor, não só como diretoras, mas coordenadoras, e que todas elas integram esse quadro como assessoramento, enfim, todo o setor
de magistério incluído nessa lei que vocês vão conquistar, se Deus quiser, e com certeza absoluta, com a totalidade ou unanimidade de votação desta Casa de Leis. Parabéns a todas vocês que acreditaram, que lutaram e hoje veem o seu merecido êxito nessa luta diária de vocês desde o ano de 2002. Senhor presidente, essas as nossas considerações. Muito obrigado. Continua em discussão, com a palavra, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Eu faço minha, desde já, as palavras da vereadora Ana Tonelli, que expôs muito bem aqui. Inclusive, senhor presidente, foi um dos motivos que me levou a apresentar o requerimento de inversão da pauta. Projeto de tão grande relevância, como todos os projetos hoje aqui apresentados. Mas este seria o 6º item da pauta. E eu tinha pressa de apresentar isto. E poucas sabem, mas esta foi uma luta que se iniciou lá atrás também, junto com o vereador Julião. Tivemos reuniões, e sem fazer muito alarde lá atrás, e hoje eu fico tão feliz de ver aquela discussão que o vereador Julião provocou. Nós fomos conversar com a RH, conversamos com a doutora Solange, conversamos, e hoje a gente vê, conversa e conversa, e quanta conversa que não dá em nada. E uma discussão que traz resultado como esse, que reconhece o valor, que professor no meu tempo era a segunda mãe, o segundo pai. Minha mãe foi professora, e eu sei o valor que é de uma professora. É graças às professoras, os professores que eu tive, e o respeito que tínhamos pela classe enquanto adolescentes, crianças, jovens, diferente de hoje. Mas é através da formação grande que tive em casa, mesmo que a minha mãe era professora, e na escola, é que hoje eu tenho o privilégio de estar aqui. Não estar aí na rua, infelizmente, como a gente vê grande parte de pessoas de minha época. Mas a formação nossa foi muito diferenciada das de hoje. Porque hoje o professor dá um grito e o pai fica bravo com o professor ainda, ajudando o filho dele, ajudando na sua formação. E até a Bíblia diz, a quem tem honra, honre. O que professor faz e aguenta nos dias de hoje? Antigamente o professor dava um tapa na gente, chegava em classe, o pai dava 10 e apanhava de cinta ainda. Mas aprendia a respeitar. Mas hoje, os alunos, pelo contrário, estudam até o que não sabem, só para colocar o professor em xeque. E não é só na creche, nível fundamental, médio, não. Nas faculdades. Hoje ainda, esse ano, estou terminando o curso de gestão pública. Aliás, professor nosso lá, todos capacitados, inclusive com o vereador, novo vereador Roberto Conde, está na mesma sala de aula que eu. Inclusive, a doutora Solange Miguel também está fazendo o curso de gestão pública. E nós vemos a diferença, porque eu, depois de velho, resolvi estudar outra vez. Fazer mais uma faculdade é bom, mas é muito diferente o respeito que se tinha anteriormente. Como seria bom se a nossa sociedade conseguisse resgatar e reconhecer o valor que tem um professor. Portanto, a vereadora Ana foi muito feliz. Hoje não se faz nada mais do que um reconhecimento justo de uma decisão equivocada que foi tomada no passado, e hoje se reconhece e se repara o erro. Mas há muito a ser conquistado ainda. Mas, com certeza, nós vamos chegar lá ainda. Parabéns aos professores, e que Deus continue ajudando vocês, viu? Porque a falta de reconhecimento que se tem hoje, e ninguém sabe o valor que tem nessa nova geração. Poucos sabem, alguns sabem, mas quem sabe Deus ainda vai abrir o olho desse pessoal e entender que verdadeiramente os professores, que é a extensão do lar, que ajuda a formar cidadania em nossos filhos, para que não sejam delinquentes e se perderem por mundo aí. Parabéns a todos os professores. Continua em discussão o projeto de lei, com a palavra o vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, professoras, diretoras, demais público que nos ouvem pela rádio, pela internet e assim por diante.
né? Projeto de lei do prefeito municipal que faz uma reformulação no IPREJUM para garantir um direito dos professores, dos educadores, que foi suspenso devido a uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal e agora vem sendo resgatado porque foi feito um entendimento que essa situação precisa ser feita municipal, no município, né? Legislação local é que vai definir, determinar essas condições que vocês reivindicam já há algum tempo, ou seja, que está sendo resgatado agora na legislação reformulada aqui do IPREJUM. Quero dizer que, quando o projeto é bom realmente para a cidade, tem sido constante nessa casa, independente de situação ou oposição, nós aprovarmos, porque, afinal de contas, nós estamos aqui para representar o melhor para a cidade, fazer o melhor para todos os cidadãos, e aí essa questão mais política de situação e oposição transcende, não é? E todos acabam apoiando iniciativas que são pertinentes e boas para o município, como essa que resgata um direito e deixa líquido e certo dos professores, diretores e educadores. Eu queria só relatar um fato, né? Pelo menos na época que eu fazia o primário, a grande maioria dos professores era do Estado. Naquela época não era municipalizado, não tinha professor municipal, né? Eu estudava no Adoniro Ladeira, que ainda era na Vila Rio Branco, que depois foi lá para Hortolândia e ficou só o Cecília Hollenberg ali no Adoniro, lá na Vila Rio Branco. E naquela época, né, embora crianças, nós éramos todos pequenos, e tinha lá um diretor, que era o finado e amigo pai do vereador Julião, que naquela ocasião, por sermos criança, aquele homem parecia tão grande, Julião. Ele era magro, acho que conheceram o seu Anésio, né? Seu Anésio de Oliveira, diretor quando era criança. Mas ele era tão grande, vereador Val, que a gente olhava para ele assim de cima para baixo, falando, nossa, esse homem aqui deve ser muito ruim pela altura dele, né? E a gente tinha um medo danado, como o Val dizia, né? Diretores e professores, Dona Maria José, Dona Maria Enói, e outras, que eu sei que uma já faleceu, outra está viva ainda, mas são professores que realmente se preocupavam com a educação extra-classe, com o comportamento do aluno, com a vida familiar. Então, eu acho que nada mais justo do que reconhecer isso num projeto de lei como hoje. Felizmente, boa parte dos professores estão no município, outros continuam no Estado. Espero que essa situação um tanto indefinida, porque cidades que têm mais recurso conseguem aplicar, cidades que têm menos recurso, infelizmente, o Estado não consegue investir tão bem na educação quanto os municípios que têm dinheiro. Eu faço uma comparação com Franco da Rocha, Francisco Morato, onde alguns professores que ainda lecionam no município, lecionam lá, mostram e falam qual é a diferença, não é? Mas, sem dúvida alguma, o reconhecimento tem que ser feito através de uma legislação municipal, em função da ação direta de inconstitucionalidade, num particular da reformulação da Lei Federal 13.301, de maio de 96, que alterava a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Por incrível que pareça, eu me lembro dessa lei porque eu era deputado federal, nós discutimos e votamos essa lei lá, convictos de que ia ajudar os professores. Alguém entrou na justiça contra um parágrafo e causou essa polêmica. E, para finalizar, dizendo que terá todo o meu apoio, sem dúvida alguma, passado já muitos anos que eu não vi o seu Anésio, eu percebi que o seu Anésio era do meu tamanho, Julião, e eu fiquei até um pouco maior que ele, mas aquele homem era grande de coração e um grande educador. Parabéns a todos os professores. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Silvio Armani. Pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei que trata de isonomia e valorização do magistério.
eu entendo, assim como a maioria dos que estão aqui presentes, que educador é, de fato, quem está na escola, independente da função que exerce. Então, eu gostaria de parabenizar todos os nossos educadores aqui presentes, que estão representando uma classe muito maior, que representam a educação básica no município de Jundiaí. E ontem, levando minha filha no dentista, eu tive a oportunidade de ler num anexo da revista Veja o tema vocação. Como é que uma pessoa descobre a vocação? Existem vários fatores. Existem fatores genéticos, mas existem também o meio em que a criança vive. E nessa matéria, o que se coloca é que é de fundamental importância para o despertar da vocação aquilo que a criança aprendeu no seu dia a dia, no seu ambiente familiar, no seu ambiente social e no seu ambiente educacional dos 9 aos 10 anos, que é justamente a faixa etária que vocês cuidam. Mais um motivo realmente para nós aprovarmos esse projeto de lei. Muito obrigado. Estamos discutindo o projeto de lei 10.468 de 2009, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que altera a lei 5.894 de 2002 para redefinir no Imprejum as funções de magistério. Continua em discussão, com a palavra o vereador Julião. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, venho a essa tribuna não para discutir o projeto de lei 10.468, senhor presidente, de autoria do prefeito municipal, que visa alterar a lei 5.894 de 2002 para redefinir no Imprejum as funções do magistério. Mas, primeiro, para agradecer as palavras do nobre vereador Durval Orlato em relação ao meu pai. Sei que algumas pessoas aqui no plenário tiveram conhecimento e contato, né, com a figura do senhor Anésio de Oliveira, falecido aí há 4 meses e meio, quase 5 meses. Uma perda que ainda a gente tem muito sentimento dentro da família, de muitos amigos ainda que lembram de passagem do meu pai. E eu costumo brincar que em eleições na região da Vila Rio Branco, eu não sou o Julião, eu sou o filho do professor Anésio. Porque o respeito à figura dele é muito grande naquela região. E dizer, como já foi dito aqui pelo nobre vereador Val, que eu me senti muito honrado de ver algo que nós começamos lá atrás. Me lembro perfeitamente de uma reunião feita num salão de festas de um prédio ali na Avenida Prefeito Luiz da Torre, né? Aonde estava se discutindo a questão do magistério, de ter participado de outros eventos, mas aquela foi a primeira em que estive junto com o vereador Val participando disso. E hoje a gente vê culminar aqui, né? Eu que venho de uma família que tem no magistério, né, muitas pessoas, eu tive tios, tive primos, tenho uma prima minha aqui na plateia, que trabalha na Secretaria da Educação, tenho uma irmã que é aposentada como professora, né? Tenho a honra de conhecer muito das pessoas aqui presentes, ligadas ao magistério. Me sinto gratificado e honrado por poder restituir a vocês um direito que havia sido subtraído. Assim como na minha profissão. Eu sou dentista. E quando me formei, por ser insalubre a minha profissão, né, por ser uma profissão onde você também teria direito à aposentadoria especial, e isso também nos foi tirado. E vocês hoje estão reconquistando isso. Então, parabéns a vocês que nunca, né, deixaram de lutar por algo que vocês acreditam. Porque, como muitas vezes a gente escuta falar, e até uma das diretoras presentes aqui nos disse, né,
que gostaria que a gente passasse só um dia na escola com as crianças. Eu já passei alguns, eu vivo visitando escolas. Ontem mesmo estive no João Luiz de Campos, passei lá à tarde, inclusive, com a presença do secretário Francisco Carbonari, discutindo a melhoria daquele espaço, que já melhorou muito do que era e vai melhorar mais ainda as condições daquela escola. Então, acho que é importante a gente estar visitando em loco para que a gente possa realmente poder estar ajudando naquilo que nos cabe, ajudar a melhoria da qualidade da educação. E a vocês, né, em quem a gente deposita a confiança, entregando os nossos filhos para que vocês os eduquem, em que pese hoje haver um erro de concepção de muitas famílias que estão entregando os filhos e querendo que esses filhos voltem educados como um todo. E não é essa a função maior da escola. A função da escola é a educação do saber, que é a educação do respeito, como disse o vereador Val, a educação, né, da questão do relacionamento humano. Isso caberia às famílias que, infelizmente, estão se degringolando no nosso país. Então, parabéns a vocês, né? Acho que a luta de vocês termina daqui a pouco. Essa etapa, com certeza, tem outras que vocês não podem ficar paradas, não. Continuem nesse movimento de vocês e parabéns pela atuação de vocês na questão educacional. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastaldo. Questão de ordem, antes do vereador Marcelo Gastaldo usar a tribuna, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu acho que nós sugiro ao senhor que submeta ao plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário, tendo em vista que nós estamos ainda no segundo item da pauta do dia e daqui a pouco o nosso tempo se esgota. Essa presidente, então, irá colocar em votação a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, público que nos acompanha, maravilha hoje, hein, senhor presidente? 2 vezes casa lotada, mostrando que o que traz o público a essa casa é o assunto em questão. Eu queria aqui, não poderia deixar de usar e tecer algumas palavras em relação ao projeto do prefeito municipal, já parabenizando por esse projeto, inclusive o IPREJUM, que teve um papel fundamental para que hoje estivéssemos aqui fazendo essa votação. Mas, principalmente, a luta de vocês, professores. Como é interessante o Julião falando aqui do pai, e qualquer que seja, né, a colocação hoje de um professor a nível de doutorado, magistrado, o que for, secretário, ministro da educação, quando é professor, ele tem orgulho de dizer professor. Não é o cargo dele, é a profissão que exerce. E hoje, Jundiaí é um marco em relação à história de vocês, professores, no município de Jundiaí. Essa luta incansável da doutora e professora, né, a Lúcia Helena, que esteve aqui com a gente, né, essa luta incansável, que foi mais de 7, indo para quase 8 anos aí de luta, mostrando que, às vezes, né, uma coisa que parece já, que tivemos até uma ação, né, essa questão da DIN, a importância que foi a municipalização. E, infelizmente, ela vai até a 4ª série. Gostaria que ela se estendesse até antes do ensino médio. Por quê? Porque nós vemos a qualidade que houve em relação à municipalização. O quanto a educação ganhou com a questão da municipalização. E nós falamos a questão da segurança, que é uma tendência. Não dá mais para se falar.
porque os problemas acontecem onde? No município. E hoje, esse projeto é um reconhecimento das ações que vocês fazem, aquilo que vocês representam, né? Não para o ensino, e sim para a vida de cada ser humano. Cada um aqui tem uma história de um professor que marcou na sua vida em função daquilo que ele aprendeu. E é assim, no dia a dia e até hoje, nós estamos numa verdadeira, né, escola, que é a escola da vida. Mas quem nos prepara para essa escola são vocês, ali no dia a dia, com nossas crianças. Então, parabéns, e desde já anuncio o meu voto favorável a esse projeto, que é um reconhecimento e uma marca para Jundiaí na valorização do professor. Parabéns para vocês. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores membros da mesa diretora, senhores vereadores, o público aqui presente, senhores professores, eu acho que a importância do resgate ao prazo que vocês mereceram há tanto tempo. Nós, os policiais, passamos por isso da mesma forma. Vou fazer 34 anos de polícia, quando eu fiz 29,5 por uma simples penada, né, uma canetada, que nem se fala, de uma pessoa que não tem consciência, talvez, do que é a segurança pública, do que é a educação, do que é a saúde, do que é a justiça, dentre outras coisas, fica fácil resolver. Então, acredito que com esse projeto resgata-se não o salário, mas sim o reconhecimento de vocês, que são, na realidade, os primeiros pais dos nossos filhos. Porque na correria de hoje em dia, meus filhos ficam praticamente na escola o dia inteiro. E de onde vem essa educação? De onde vem os ensinamentos? De onde vem o amparo? De onde vem o colo? De onde vem o carinho? De onde vem a bronca? É de vocês. Razão pela qual manifesto desde já, como havia falado lá dentro, favoravelmente a esse projeto, principalmente porque é de direito, é justo, o professorado o merece e foi retirado com uma simples canetada de uma pessoa que não pensa como é aqui embaixo, ou talvez não tenha conhecimento, ou talvez não tenha tido educação suficiente para reconhecer nessas pessoas da sociedade o real valor. Parabéns, senhores professores. O dia do professor vem com praticamente um mês atrasado, mas eu espero que isso seja recuperado, não pelo salário, mas sim pela dignidade que lhe é devolvida e pela justiça que lhe é prestada. Parabéns, senhores professores. Com a palavra, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos ouve. Eu, como funcionário público, licenciado da Prefeitura, a gente tem conhecimento das necessidades dos servidores, e, em especial, da questão do pessoal do magistério. Entendo, senhor presidente, que a questão do magistério é uma questão primordial em nosso país. Haja vista a questão da Coreia do Sul, que em poucos anos, investindo pesadamente no pessoal do magistério e na educação, hoje é uma nação de ponta. Portanto, a questão da educação é imprescindível, né? Esse projeto de lei do senhor prefeito municipal passou pela Comissão de Finanças e Orçamento, do qual eu faço parte, lendo o projeto, teve meu voto favorável alguns dias atrás, e entendo que todas as ações em prol dos professores, todo o pessoal do magistério, e de todas as ações em prol da educação são de inegável importância para o desenvolvimento desse país. Portanto, todo esse tipo de questão envolvendo a educação terá o apoio desse vereador. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e público que nos assiste. Estamos discutindo o projeto de lei 10.468, de 2009, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que altera a lei 5.894, de 2002, para redefinir no Imprejum as funções de magistério. Com a palavra, vereador Gustavo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, quero cumprimentar os professores, as diretoras, em nome da diretora Ana, lá da Celcina Panzinato, que foi a minha diretora há 20 anos. E cumprimentar também a Cristina lá do Ovenzílio, que é do bairro lá da Vila Maringá. Eu sou presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes aqui desta casa. Como já foi dito pelos vereadores, isso é um reconhecimento a vocês e parabéns pela conquista. Muito obrigado. Antes de tornar a discussão, recebemos ofício de mais 2 escolas, da EMEB Marcos Gasparian e também da EMEB João Maria Gonzaga de Lacerda. Continua em discussão. Vereador Zé Dias, com a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Silvio. Enquanto o vereador Zé Dias se prepara para fazer uso na tribuna, nós, até por sugestão do vereador Gustavo Martinelli, estamos convidando todos os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Está tramitando nesta casa um projeto de lei do prefeito Miguel Haddad, que trata dos imóveis em estado de abandono no município de Jundiaí. Nós estaremos, então, fazendo uma visita a alguns desses imóveis, principalmente empresas que foram à falência e que vêm gerando transtornos aos seus vizinhos, aos lindeiros, e nós gostaríamos, então, de anunciar que na próxima quinta-feira, às 14 horas, todos os vereadores da Comissão de Obras e Serviços Públicos sairão daqui da Câmara Municipal para fazer uma visita, até para sugerirmos ao prefeito quais as empresas que estão nessa situação, para que o quanto antes, uma vez aprovada e sancionada essa lei, sejam notificados, para que tenhamos esperança, não de que a prefeitura desaproprie essa área, mas sim que cada um, pelo menos a massa falida, tome providências para que a situação se normalize. Muito obrigado. Muito bem, vereador Silvio. Antes de retornar à pauta, só reconhecimento de Vossa Excelência. Esse projeto de lei colocarei em pauta na próxima terça-feira, tá ok? Continua a discussão, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero aqui parabenizá-los, professores, diretores e funcionários de todas as escolas da nossa cidade. Eu quero aqui, em nome de todos os educadores que estão presentes, eu quero cumprimentar os demais educadores da nossa cidade. Porque nós sabemos, senhor presidente, quero aqui agradecer também as palavras dos vereadores que me antecederam. Eu me sinto honrado e gratificado com tudo isso que nós estamos aqui vendo hoje, nesta manhã. E, portanto, a reconquista desta luta árdua pelos senhores professores, professoras, diretores, e até mesmo dos pais, que também devem ter uma participação sobre o assunto que nós estamos discutindo aqui nesta manhã. Então, portanto, eu quero aqui parabenizá-los, e não posso deixar de parabenizá-lo também pela iniciativa e atitude do nobre companheiro prefeito Miguel Haddad. E os demais que estão envolvidos também nesta reconquista dos funcionários públicos. Eu fico feliz pela reconquista desses benefícios que virão por aí, não só desta manhã, mas outros serão contemplados com a luta dos senhores e senhoras aqui presentes. Então, portanto, eu quero agradecer a presença de todos, e a gente sabe que a luta, senhor presidente, dos professores, principalmente da primeira à quarta, depois nós temos da quarta à oitava, e assim por diante, as dificuldades dos senhores e senhoras, que nessas classes, com mais de 20, 30 alunos, hoje,
Como foi dito aqui, o nobre companheiro Val falou muito bem, colocou muito bem as condições dos nobres companheiros. Hoje a pessoa, ela entra dentro de uma sala de aula com seu celular, ou seus celulares, seu radinho de ouvidos. Enfim, uma série de coisas que as professoras e professores têm de estar atento, chamando sempre atenção para ver o futuro daqueles alunos que realmente procuram no dia a dia, que é o estudo de cada um dos senhores e senhoras que leva a cada um dessas crianças, desses adolescentes. A gente sabe das dificuldades. Nós sabemos que hoje tem de ter, como foi dito aqui, bem trabalhado para que os professores tenham condições de lecionar, também não tendo prejuízo nas suas condições no dia a dia. A gente sabe que realmente é difícil, mas com certeza o nosso país, Brasil, será, em primeiro lugar, daqui a alguns anos, o carro-chefe, como foi dito nessa tribuna, para contemplar o primeiro mundo na parte da educação, que aqui nós tanto pede e nós reconhece que está aí o trabalho feito por uma classe que está aqui unida, procurando o melhor, senhor presidente. Eu agradeço as palavras dos nobres companheiros e, com certeza, o voto desse vereador, José Dias, que sempre anda pelas escolas e creches, será e é a favor a vocês. Portanto, eu agradeço, senhor presidente, esse momento e as minhas palavras, com certeza, está aí presente a cada um dos senhores e senhoras, junto com nobres companheiros vereadores, que a votação, com certeza, será de todos favorável a cada um dos senhores. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão. Com a palavra, vereador pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, os educadores aqui presentes, eu não poderia deixar de falar a respeito desse importante projeto. É claro que o professor, ele é digno, né, até de uma remuneração maior, não só em relação ao emprejum, mas ao salário, que é uma luta no Brasil inteiro dos professores, né, por melhores salários, e eu penso que deveria ser uma das profissões melhor remunerada, né? Até mais do que os políticos, né? Do que os deputados, senadores. Os professores merecem, né? Mas eu subo aqui na tribuna para pedir o apoio à classe, né, dos educadores para o combate à pedofilia. Eu estava conversando com o nobre vereador Doca. Nós sabemos de um caso, dentre tantos, né? Eu e o vereador Val somos autor de um projeto que está tramitando aqui nessa casa, medidas de combate e prevenção contra a pedofilia. Então, eu soube de um caso, num determinado estado aqui do Brasil, que um educador, um professor, detectou na sala de aula a mudança de comportamento de uma criança, acho que de 8 anos, que ficou muito triste. Ela não era uma criança triste, era uma criança alegre, mas, de repente, ela mudou o seu comportamento. E o professor, sabiamente, detectou que algo estava errado com aquela criança. E, chamando aquela criança para conversar, extraiu daquela criança que o próprio pai estava abusando sexualmente daquela criança. Então, foi denunciado à polícia, e a polícia tomou as medidas cabíveis. E foi detectado que, realmente, o abusador era o próprio pai daquela criança. Através de um professor na sala de aula que teve essa sensibilidade de ver a mudança do comportamento, resolveu-se um problema seríssimo que a gente, infelizmente, sabe que está se alastrando por todo o país, né? Então, peço aqui o apoio a todos os professores de Jundiaí. Repito, esse vereador, juntamente com o vereador Val, né, nós abrimos também aqui na Câmara uma comissão especial, né, e nós estamos abertos a todos os apoios. Se os professores quiserem conversar conosco, contribuir nessa comissão especial que foi aberta aqui em Jundiaí, na Câmara,
nós contamos com o apoio de vocês, porque cuidando da criança, nós estamos cuidando do futuro do nosso país, né? Porque as nossas crianças amanhã serão os vereadores, o prefeito, serão os policiais, os delegados, os professores também, né? Que irão dar um rumo para o nosso país que tanto precisa de vocês. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana Tonelli, projeto de lei 10.468, que altera a lei 5.894 de 2002 para redefinir no IPREJUM as funções do magistério. Acho que esse é um pequeno, mas grande passo, fruto do esforço da categoria do funcionalismo público e que não haveria como nós fazermos qualquer óbice aqui nesta casa, mesmo porque existe condições financeiras da prefeitura arcar com este e com outros anseios aí que nós sabemos que ainda temos aí um caminhar. E gostaria de dizer para vocês que os professores, né, estão aí aglutinados, se esforçam para resolver as suas questões, mas a gente tem olhado também com um olhar um pouquinho mais amplo para toda a categoria do funcionalismo público, que não foi atendido na implantação do plano de cargos. Na minha opinião pessoal, o método que foi utilizado, sou funcionária pública, para quem não sabe, então a gente também fala um pouquinho por esse lado também. A criação de cargos largos, ela, de uma certa maneira, arrebanhou aí, aglutinou de uma forma inadequada funções, inclusive da educação. Eu penso que, como prestador de serviço públicos que somos, como investido de um cargo público, seja na educação, seja na saúde, nós precisamos das nossas denominações oficiais, né, os nossos títulos ali, e nós não podemos ser atendidos de forma genérica por um atendente, um técnico da saúde. Técnico da saúde quem? É enfermeiro? É psicólogo? Qual é a profissão? Então, eu acho que a gente tem que zelar por isso, e com uma preocupação bastante grande. Agora já está se fazendo a revisão do plano de cargos, para quem não sabe, é uma informação importante para a gente deflagrar, de que já foi contratada a empresa pelo Recursos Humanos e está fazendo a revisão, eu não sei de que forma, gostaria até, tenho estreitado aqui contatos com a vereadora Ana Tonelli, que é presidente da Comissão de Assuntos do Trabalho aqui, para que possamos acompanhar qual vai ser, tem 6 meses aí de contrato, e a gente viu alguma movimentação. Então, aqui nós apelamos para os órgãos da categoria, sindicato, comissão interna aqui da Câmara, e os funcionários interessados que comecem também a olhar se essa revisão que está sendo feita realmente vai atingir, vai resolver os problemas que não foram resolvidos e que foram tratados, e que a gente não perca de vista que uma comissão técnica ficou instituída dentro da Prefeitura, está na lei do plano de cargos, para resolver e acompanhar qualquer outra modificação que se faça. Então, eu acho que aqui a gente só está coroando aí o final de um caminhar, de uma luta, mas muita coisa ainda teremos que fazer pela categoria dos funcionários públicos em geral. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão, projeto de lei. Peço ao vereador Doca que assuma a presidência, por gentileza. Peço a palavra, presidente. Está com a palavra vereador e presidente da Casa, José Galvão Braga Campos Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, até pedi que o Doca assumisse a presidência, porque é o nosso professor aqui dentro, né? Um homem com 8 mandatos, tem toda
uma história aqui para nos mostrar e para nos ensinar também. Então, eu agradeço o professor Doca, né? Eu não poderia deixar de manifestar, até porque na minha casa eu tenho minha esposa como professora, né? Foi companheira da Alba, esposa do João Figueiredo, e tenho minha sogra, meu cunhado, então uma família de educadores realmente. E agradecer a presença aqui, e em nome da Lúcia Helena, eu cumprimento a todas as professoras, as diretoras e todos os presentes. A presidente do sindicato, a Eleni, que está presente também, porque a gente sabe da luta da Eleni nessas questões, porque é professora também, é presidente do sindicato, e é professora também, sofre na pele o que vocês sofrem. E a gente fica... Agradecer ao prefeito também, porque sensível, uma determinação da presidência da federal, uma determinação federal, o prefeito vem acatar em tempo hábil aí e vem beneficiar todos vocês. Agora, muita gente falou, e é dessa forma mesmo. Uma pauta muito importante, uma questão muito importante, então todos querem falar. Eu tenho um motivo especial, até porque nós temos professores dentro da minha casa. Eu sei da luta de vocês. A minha esposa saiu da sala de aula e foi cuidar do negócio próprio, porque ela tinha dias de uma situação que era muito difícil. A falta de respeito que tem com o professor é algo assim impressionante. Então, nós temos que dar mais mecanismos para vocês. Está presidente da OAB aqui, nos cobra tanta coisa. Então, tem que cobrar também dos pais, porque a sociedade é tão hipócrita quanto o político corrupto nesses momentos, né? A sociedade, ela quer cobrar dos professores o que ela não faz na casa dela. Então, nós temos que entender que o professor é educador. Nós temos que ter respeito pelos professores. E é isso que falta. Falta regras, né? Todo mundo quer direitos, mas não vê muito deveres, né? Então, ninguém não sabe muito dos deveres. Um cidadão amigo meu, até tem que dar esse testemunho aqui, que foi interessante até, vereador Paulo Sérgio, vereador Julião, vereadora Ana e todos os vereadores aqui. Ele foi repreender o filho dele e falou assim para o filho dele: sua professora não ensina bons modos para você não, menino? Quer dizer, como se fosse obrigação só do professor. O professor tem obrigação também, porque está convivendo com o filho dele, às vezes mais do que o pai e a mãe. Mais tempo durante o dia do que o pai e a mãe. Aí foi repreender o filho dele, dizendo que o professor não dava educação para o filho dele. Então, é um negócio assim absurdo, né? E nós temos muito orgulho de vocês. Teria muitos motivos para ter orgulho de vocês. Nós, jundiaienses, nós daqui de Jundiaí. Não sou jundiaense ainda, não tenho o título de cidadão jundiaense, sou de Itatiba. Mas nós temos muito orgulho de vocês. Tenho 3 filhas que são daqui, né? Vocês são referência nacional em educação. Chegou em segundo lugar, uma ocasião, na referência nacional de educação. Então, vocês são muito importantes para Jundiaí, porque vocês são referência, e por outros motivos também. Tem várias lutas que nós temos que caminhar aí. Aí a presidente Eleni sabe disso, sabe dessa luta, vem lutando por vocês, e a gente também. Essa casa também já se manifestou nisso. O prefeito até pode ser que fique bravo comigo nesse momento, porque não é momento para falar disso, mas sempre é momento também. A questão dos 40%. Como é que um trabalhador, todos os trabalhadores da prefeitura têm direito a 40% por nível universitário? Vocês não têm. Então, isso é inadmissível. Não dá para entender uma profissão de tanta relevância em nosso município não ter esse benefício. Isso é uma luta nossa. Já conversei bastante com o prefeito, quer dar esse benefício para vocês. É uma questão de verba também. E nós sabemos que no momento certo, como esse momento hoje é certo para essa questão, haverá esse reparo dos danos que estão feitos com vocês, que é os 40% também. Certo, presidente Eleni? Dessa forma, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu me despeço da tribuna. Muito obrigado e terá meu voto favorável. Continua em discussão o projeto de lei 10.468.
Como nenhum dos senhores vereadores deseja usar a tribuna, eu solicitaria, com calma e tranquilidade, viu, senhor Val, para que se possa colocar em votação um projeto tão importante. Mas eu não poderia deixar, aproveitando, como se diz, que a minha senhora também é professora, aposentada, e eu sei quanta dificuldade que tem. Principalmente ela sendo professora do Estado, sofreu demais. Certo? Não existia equiparação. Sofreu bastante. Mas, enfim, não se pode nem segurar mais as professoras aqui, porque a gente tem que prestar atenção numa outra coisa. Muitas delas aqui, claro e evidente, têm que voltar para casa para tomar as providências necessárias com os seus respectivos maridos e filhos. Portanto, vamos colocar em votação, então, solicitaria dos senhores vereadores para que votem, por favor. A votação concluída, esse presidente não vota. Vereador Zé Dias, a favor. Agora está completo. Essa presidência não vota pelo regimento interno e a votação foi unânime. 15 votos para fora. Eu solicitaria que Sua Excelência, o presidente Otico, volte para continuar os trabalhos. Continuando na pauta, próximo item é o projeto de lei 10.374, de 2009, da vereadora Ana Tonelli, que denomina Rua Engenheiro Hélio José Scaranari, a Rua 5 do loteamento Jardim Alice, no bairro do Medeiros. Em discussão, projeto de lei de denominação número 10.374, 2009. Com a palavra, a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, inicialmente, para agradecer a presença do filho do homenageado nesta quase início de tarde, já 11 horas e mais 10 minutos, o Ciro Scaranari, que veio para prestigiar esta Casa de Leis na votação, que com certeza também será unânime, de denominação de uma das ruas da nossa cidade. O projeto de lei de autoria desta vereadora, que traz o número 10.374,
que denomina a Rua Engenheiro Hélio José Scaranari, a Rua 5 do loteamento Jardim Alice, no bairro Medeiros. Veja, senhor presidente, vejam, senhores vereadores, a importância que tem uma homenagem simples, singela, mas a única que nos cabe desta Casa de Leis. E eu não me envergonho absolutamente de ser uma das recordistas em prestar homenagens através de denominações para pessoas de todos os níveis, de todas as camadas. Merecedores que são de terem perpetuados os seus nomes numa das placas de ruas, de avenidas e de praças do nosso município. Nós esperamos, senhor presidente. O caso em tela trata-se de uma pessoa que nasceu em Piracicaba no dia 14 de setembro de 1921, filho de imigrantes italianos, Luzia Dini Scaranari e Júlio Scaranari. Foi casado com a senhora Marieta Teixeira Mendes Scaranari, com quem teve os filhos Hélio José Scaranari Júnior, o Rui Scaranari, o Mauro Scaranari e a Marta, e além do Ciro, que hoje nos honra com a sua presença desde as 9 horas da manhã, vindo especialmente da cidade de Campinas para nos prestigiar. O Hélio cursou a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, em sua terra natal, Piracicaba, graduando-se engenheiro agrônomo no ano de 1945 e foi admitido no Instituto Agronômico de Campinas no ano de 47, inicialmente dedicando-se aos estudos da cultura do cafeeiro, tendo realizado viagens de estudos que incluíram diversos países do continente americano. A cafeicultura, uma das principais do nosso país naquela época, que teve a sua cultura principalmente continuada pelos imigrantes italianos, dos quais seus pais também eram oriundos da Itália. Em 1961, foi designado chefe da estação experimental da cidade de Pindorama, no nosso estado. Em 64, ele assumiu a chefia da estação experimental de Jundiaí, cargo que ocupava por ocasião de sua aposentadoria no ano de 1985. Nessa estação, senhor presidente, ele desenvolveu intenso trabalho no campo da horticultura, com especial destaque para as pesquisas com as culturas da videira, da nossa cidade, inclusive, pessegueiro e também do morangueiro. Do seu currículo consta ainda a publicação de grande número de trabalhos, entre artigos científicos e de divulgação técnica, além da participação em diversos congressos, reuniões de natureza científica. Foi membro integrante de várias comissões técnicas no âmbito do Instituto Agronômico de Campinas, integrou por diversas vezes comissões de julgamento das festas da uva de Jundiaí, das cidades de Louveira e também Vinhedo. Faleceu em Campinas aos 79 anos, no dia 25 de abril de 2001, deixando uma grande lacuna, não só nos seus meios familiares, mas também e principalmente nos amigos, que grande número por ele conquistado. E um trabalho na nossa agricultura que, sem sombra de dúvida, deixou marcas de grandeza, marcas de dignidade. E por isso, senhor presidente, hoje o nosso homenageado com uma denominação de rua, nada mais, nada menos do que o engenheiro agrônomo Hélio José Scaranari, a quem eu peço a compreensão e a aprovação de todos os senhores vereadores desta Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente. Essas as nossas considerações. Bem, vereadora Ana Tonelli, continua em discussão o projeto de lei 10.374, que denomina a Rua Engenheiro Hélio José Scaranari, a Rua 5 do loteamento Jardim Alice.
Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.374, da vereadora Ana Tonelli, que denomina a rua Engenheiro Hélio José Scaranari, a rua 5 do loteamento Jardim Alice, no bairro do Medeiros. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, como líder do governo nesta casa, peço a gentileza de Vossa Senhoria consultar o plenário para a suspensão dos trabalhos por até 15 minutos para uma reunião com a bancada de situação na sala da presidência, se assim o senhor aceder. Eu vou colocar... Eu vou suspender os trabalhos por minha prerrogativa, vereador, e Perfeito. assim não teremos prejuízo no tempo, tá ok? Ok. Estão suspensos os trabalhos por até 15 minutos necessários.